Você está cansado de lutar contra a sua própria mente? De que os pensamentos negativos te acordem, te persigam, te paralisem? Você não está aqui por acaso. Está aqui porque dentro de você existe uma parte que já não quer viver assim. E deixe-me dizer algo claro e direto. Você pode mudar isso. Mas não com frases vazias nem com conselhos superficiais. Hoje vamos direto à raiz. Vamos descobrir como eliminar os pensamentos negativos de forma real, consciente e poderosa. Este não é apenas mais um vídeo, é um desafio. É um chamado para assumir o controle da sua mente antes que ela continue controlando a sua vida. Porque se você não limpar seus pensamentos, suas emoções se tornarão tóxicas. E se não dominar o que pensa, viverá preso em uma realidade que você mesmo está criando. Fique até o final. Porque depois disso, você nunca mais verá seus pensamentos da mesma forma. Antes de começar, quero que faça algo muito importante. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com determinação esta frase. Hoje domino minha mente e sou estoico. Não faça isso por mim. Faça por você. Porque o que você escreve com intenção fica gravado no seu subconsciente. Essa frase não é apenas um conjunto de palavras. É uma declaração de poder, uma reprogramação interna e um compromisso consigo mesmo. É a sua forma de dizer, não me deixo mais arrastar por pensamentos negativos, hoje tomo o controle. Escreva, leia, repita e permita que seja o primeiro passo para a sua nova mentalidade. Ensinamento 1. Muitas das nossas preocupações vêm do que já vivemos. Muitas vezes, quando você se sente ansioso, quando a preocupação com o futuro invade sua mente, não é porque o presente esteja realmente ameaçando sua estabilidade, mas porque algo dentro de você já conhece esse medo, porque já o viveu antes. O que hoje você chama de preocupação muitas vezes é apenas uma ferida antiga que ainda não cicatrizou. A raiz das nossas preocupações costuma estar no passado, em momentos que não soubemos como processar, especialmente durante a infância. Perdas, rejeições, situações em que não fomos protegidos ou compreendidos, ficam gravadas no fundo da nossa mente. E mesmo que cresçamos, essas partes não resolvidas continuam dentro de nós, falando na forma de ansiedade, medo de rejeição ou medo de abandono. O renomado psicólogo Donald Winnicott explica que muitos adultos não estão reagindo ao presente, mas a uma memória emocional do passado. Ou seja, o que hoje te machuca não é o que está acontecendo, é o que aconteceu e você não tinha recursos para enfrentar. Talvez em algum momento você esperou que alguém te ajudasse e isso não aconteceu. Talvez tenha sido criticado ou comparado constantemente, e agora teme não ser suficiente. Talvez tenha sentido que, se cometesse um erro, perderia o amor ou a aprovação de quem mais precisava. Esse medo, essa insegurança, ficou guardada. E agora, cada vez que você enfrenta uma situação incerta, sua mente retorna àquela dor original. Você não está vendo o presente, está revivendo o passado. O problema é que muitas vezes não temos consciência disso. Pensamos que nossa ansiedade pelo futuro é lógica, que nossas dúvidas estão justificadas. Mas se você observar mais profundamente, verá que muitas das suas preocupações não têm raízes no que realmente está acontecendo, mas no que aconteceu há muito tempo e não foi resolvido. É por isso que é tão importante fazer um trabalho de introspecção. Porque você não pode mudar o que viveu, mas pode mudar o lugar que isso ocupa na sua vida. E é aqui que começa o processo de transformação. Reflita. Reserve um momento e faça a si mesmo esta pergunta: o que me preocupa hoje? Quais pensamentos me geram angústia ou insegurança? Depois, em vez de buscar a resposta no futuro, tente olhar para trás. Quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Lembra-se de uma cena, uma idade, uma sensação parecida? Talvez perceba que seu medo de rejeição não tem tanto a ver com seu parceiro atual, mas com aquela vez em que seu pai ou sua mãe te ignorou quando você mais precisava ser visto. Talvez sua angústia por falhar no trabalho não venha do seu chefe atual, mas dos anos em que te exigiram perfeição e te puniram por cada erro.
No estoicismo, Marco Aurélio ensinava que devemos examinar nossas emoções com desapego, perguntando: o que sinto é realmente necessário ou está influenciado por feridas passadas? O sábio não se deixa levar pelo que sente no momento, mas observa a emoção, questiona-a e decide se ela merece sua atenção. Isso é fundamental para recuperar a calma. Quando você consegue identificar essa origem, algo muda, porque deixa de lutar com o presente e começa a curar o passado. E aí vem o próximo passo: reconhecer que o que te preocupa hoje não é uma ameaça real, mas uma emoção antiga ativada. Você não está em perigo. Você não está naquela cena da sua infância. Você é um adulto, tem mais recursos, mais poder, mais ferramentas. Pode escolher responder de forma diferente. Sempre que uma preocupação te invadir, repita para si mesmo: isso não é real, isso é um eco do passado. Escreva se necessário. Lembre-se. Porque quando você reconhece isso, o poder dessa emoção enfraquece. Ela já não te controla, já não dirige a sua vida. O resultado desse trabalho não é imediato, mas é poderoso. Aos poucos, você começará a perceber que muitas das suas preocupações perdem força. Deixará de viver com a sensação constante de perigo. Começará a tomar decisões mais calmas, mais conscientes. Sentirá mais clareza. E o mais importante, deixará de viver preso à sua história. Porque compreender a origem dos seus medos é o primeiro passo para se libertar deles. Não se trata de negar o passado, mas de transformá-lo. De olhar com compaixão para aquela criança que você foi e dizer: você não está mais sozinho, agora eu estou aqui para cuidar de você. Quando entende que suas preocupações não nascem do futuro, mas de feridas não curadas, você começa a recuperar sua liberdade. E a partir daí, pode construir uma vida mais plena, mais presente, mais sua. Ensinamento 2. Utilize o varredor de pensamentos negativos. Se você está preso em um ciclo de preocupações constantes, precisa usar uma ferramenta que realmente funcione. Uma que não apenas acalme sua mente, mas que a treine. Essa ferramenta se chama destruidor de preocupações. É um método prático, direto e eficaz para parar de girar em torno dos mesmos pensamentos que só geram ansiedade e começar a assumir o controle da sua mente com clareza. Não se trata de ignorar seus problemas, mas de enfrentá-los com um processo que transforma a preocupação em ação. Primeiro, você precisa definir sua preocupação com total clareza. Nada de generalidades. Não diga estou me sentindo mal ou algo me incomoda. Escreva exatamente o que está te preocupando. Você tem medo de perder o emprego? Teme uma discussão com alguém importante? Não sabe como vai pagar uma dívida? O simples ato de escrever já começa a dar forma ao problema. E quando algo tem forma, já não é tão assustador. Porque o medo cresce na neblina, mas enfraquece com luz e estrutura. Depois, vem o segundo passo: determine qual seria o pior desfecho possível. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Pergunte: qual é a pior coisa que pode acontecer nessa situação? Talvez você seja demitido, perca uma oportunidade ou enfrente uma crítica pesada. Este passo é desconfortável, mas necessário, porque muitas vezes o medo não está no que pode acontecer, mas na sua recusa em encarar o que poderia acontecer. Quando você dá nome a isso, deixa de ser um monstro invisível. Agora aceite esse pior cenário. Sim, aceite, não como resignação, mas como preparação. Diga a si mesmo: se isso acontecer, ainda assim posso seguir em frente. Isso não vai me destruir. Essa aceitação é libertadora. Porque enquanto você está em negação, sua mente luta contra um fantasma. Mas quando aceita o possível desfecho, para de resistir, e ao parar de resistir, sua mente se abre para encontrar soluções. E aqui vem a parte poderosa: comece imediatamente a melhorar a situação. Não espere que as coisas se resolvam sozinhas. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer hoje, mesmo que seja pouco, para evitar que esse pior cenário aconteça ou para reduzir seu impacto? Pode ser conversar com alguém, buscar informações, fazer um plano B, economizar, se preparar, se antecipar. A ação elimina a preocupação.
porque a ansiedade cresce na inação. Mas quando você faz algo, por menor que seja, está dizendo à sua mente: eu estou no comando. Essa técnica não é teoria. É uma ferramenta testada por líderes, empresários, pensadores e pessoas que enfrentam situações complexas todos os dias. E o melhor é que ela funciona sempre. Porque você sempre pode definir sua preocupação. Sempre pode imaginar o pior. Sempre pode se preparar. Sempre pode agir. Na visão do estoicismo, esse processo também se encaixa perfeitamente. Sêneca, um dos grandes sábios estoicos, recomendava praticar a premeditatio malorum, imaginar conscientemente os piores cenários não para sofrê-los antes da hora, mas para reduzir seu poder sobre você. Quando você antecipa o que pode acontecer e se treina mentalmente para aceitar, torna-se mais forte, mais estável, mais livre. Aplicar o destruidor de preocupações na sua vida diária vai mudar completamente sua relação com os problemas. Você não vai mais fugir deles, não vai mais inflá-los com medo, vai enfrentá-los com estrutura. E ao fazer isso, sua mente vai se libertar daquele ruído mental constante que te desgasta. Você terá mais energia, mais foco e mais paz, porque a chave não está em viver sem problemas. Isso é impossível. A chave está em parar de viver paralisado por eles. E isso se conquista com um sistema, não com desejos vagos. Com ação concreta, não com frases soltas. Então, da próxima vez que sentir que uma preocupação está te perseguindo, não fuja. Sente-se, escreva, analise, aceite, haja. Use o destruidor de preocupações e torne-se o dono da sua mente. Porque quando você enfrenta seus medos com clareza e estratégia, o que parecia uma ameaça se transforma em um desafio. E você não está aqui para desistir, está aqui para superá-lo. Ensinamento 3. Os pensamentos automáticos vêm de múltiplas fontes e muitas vezes são falsos. Existem pensamentos que surgem na sua mente sem que você os convide. São automáticos, rápidos, repetitivos e muitas vezes negativos. Mentores, nós em dual, dizem que você não pode, que vai fracassar, que ninguém gosta de você, que tudo vai dar errado. E o pior é que você acredita neles sem questionar. Mas aqui está a verdade: muitos desses pensamentos não são seus, não são reais. Não são objetivos. São apenas ecos de uma história que você nem sequer escolheu. Esses pensamentos automáticos vêm de várias fontes. Alguns têm origem na sua genética, em um sistema de alerta que herdamos dos nossos antepassados para nos proteger do perigo. Mas esse sistema, que antes ajudava a sobreviver em ambientes hostis, hoje se tornou hipersensível. Ele reage com medo a coisas que não representam uma ameaça real. É como um alarme que dispara mesmo sem haver incêndio. Outros pensamentos vêm de traumas não resolvidos. Talvez você tenha vivido rejeição, abandono ou humilhação na infância. Essas experiências deixam marcas profundas. E sempre que algo se assemelha a essa dor do passado, sua mente lança um pensamento automático de defesa: vão me rejeitar de novo, não sou bom o suficiente, isso vai dar errado. Não porque seja verdade, mas porque seu cérebro quer te proteger de sentir aquela dor novamente. Também existem as influências sociais e culturais. O que você viu em casa, o que ouviu na escola, o que os meios de comunicação transmitiram. Frases como homem não chora, dinheiro é ruim, mulheres devem agradar, você precisa ser o melhor para valer alguma coisa. Tudo isso vai se instalando como verdades absolutas, quando na realidade são construções cheias de distorções, preconceitos e medo. E ainda há o ruído do ambiente, redes sociais, notícias alarmistas, comparações constantes. Tudo isso alimenta pensamentos que não nascem da sua sabedoria interna, mas de uma programação externa que, muitas vezes, é tóxica.
Você se enche de dúvidas, insegurança, medo de fracassar, culpa por descansar ou por ser diferente. O problema é que acreditamos em tudo o que pensamos. Se aparece na nossa mente, damos poder. Tratamos como um sinal, como uma verdade inquestionável. Mas é hora de romper com esse hábito, porque os seus pensamentos automáticos não são a voz da verdade. São apenas padrões mentais aprendidos, herdados ou ativados por feridas antigas. Aqui está o seu poder: questioná-los, observá-los, desafiá-los. Quando um pensamento invadir sua mente, não o aceite como verdade. Pergunte a si mesmo: de onde isso vem? De quem ouvi isso primeiro? Isso é realmente verdade ou apenas familiar? Que evidências eu tenho? Como isso me faz sentir? Isso me ajuda ou me afunda? Ao fazer isso, você começa a perceber que muitos pensamentos são apenas uma gravação antiga se repetindo. E quando você os vê pelo que são, programações, não profecias, recupera sua liberdade mental. Deixa de ser vítima da mente e passa a ser o líder dela. Uma ferramenta poderosa para isso é a escrita. Anote esses pensamentos. Ao colocá-los no papel, eles perdem parte da força. Depois responda a eles com lógica, compaixão e novas perspectivas. Você verá como aquilo que parecia uma verdade absoluta se transforma em uma ideia absurda ou simplesmente irrelevante. No estoicismo, Epicteto dizia que não são os fatos que nos afetam, mas a nossa interpretação deles. Isso inclui os pensamentos automáticos. O sábio não se deixa levar pelo primeiro pensamento que surge. Ele examina, filtra, escolhe. Porque sabe que a mente é como um jardim, e se você não escolher o que plantar, crescerão ervas daninhas por padrão. E esse é o resultado que você começará a ver se aplicar isso na sua vida: menos pensamentos nocivos, mais clareza interior, mais calma. Não porque você pare de pensar, mas porque deixa de acreditar em tudo o que pensa. Você ganha poder, ganha espaço, ganha paz. Você não é obrigado a seguir as ideias que surgem sem a sua permissão. Pode vê-las, entender de onde vêm e decidir se as segue ou não. E é nessa decisão que começa a sua verdadeira liberdade mental. Porque você não é o que pensa. Você é quem decide o que pensar. Ensinamento 4. Separe-se do pensamento negativo por meio da observação consciente. Quando surge um pensamento negativo na sua mente, a primeira coisa que normalmente você faz é acreditar nele. Você o toma como verdade, se identifica com ele e reage como se esse pensamento definisse quem você é ou o que está acontecendo. Mas aqui está a chave. Você não é os seus pensamentos. Você é quem os observa. E quando aprende a se separar deles por meio da observação consciente, algo extraordinário começa a acontecer dentro de você. Você recupera o controle sobre a sua mente. Os pensamentos são apenas eventos mentais, como nuvens atravessando o céu. Eles aparecem, ficam por um momento e depois vão embora. Mas quando você se agarra a eles ou se confunde com eles, começa a sofrer. Por exemplo, não é o mesmo dizer sou um fracasso do que dizer estou pensando que sou um fracasso. Essa pequena diferença cria um espaço entre você e a sua mente. E nesse espaço aparece a liberdade. Sempre que surgir um pensamento negativo, você pode parar por um instante e dizer a si mesmo: estou tendo o pensamento de que. Esse simples ato de rotular o pensamento já muda sua relação com ele. Você não está negando nem lutando contra ele. Apenas está observando. Está praticando a atenção plena. Está saindo do piloto automático. Esse tipo de prática é profundamente transformador porque quebra o ciclo da reatividade. Sem consciência, os pensamentos negativos te arrastam e você reage sem perceber. Mas quando observa, não reage, escolhe. Em vez de se afundar na tristeza, na culpa ou no medo, você reconhece que aquilo é apenas um padrão mental que não precisa definir seu estado emocional.
Além disso, a observação consciente enfraquece o poder dos pensamentos negativos porque deixa de alimentá-los. Um pensamento só persiste quando você o reforça com atenção, julgamento ou resistência. Mas se você o observa sem se identificar, sem lutar nem fugir, esse pensamento perde força, como uma chama que se apaga por falta de oxigênio. E como aplicar isso na prática? Na próxima vez que surgir um pensamento negativo, um que te faça se sentir mal, pequeno ou limitado, pare por um segundo, respire e diga mentalmente: estou percebendo que minha mente está dizendo, por exemplo, estou percebendo que minha mente diz que não sou suficiente, ou estou observando o pensamento de que tudo vai dar errado. Ao fazer isso, você está se desidentificando do conteúdo, está mudando do papel de vítima para o papel de testemunha. E essa mudança é tudo. Você pode até imaginar esse pensamento como se fosse uma frase flutuando em uma tela diante de você. Não é você, é apenas algo que a sua mente gerou. E sua mente, como qualquer órgão, às vezes se engana. Produz ideias inúteis, antigas ou influenciadas pelo medo. Mas você não precisa acreditar em todas. Pode deixá-las passar. No estoicismo, Epicteto ensinava que o que perturba o ser humano não são as coisas em si, mas a opinião que temos sobre elas. E nossas opiniões muitas vezes se formam no automático, sem consciência. Ao observar os pensamentos sem se apegar, você está aplicando a sabedoria estoica, não se deixar governar pelo que aparece na mente, mas cultivar o domínio sobre ela. Esse treino exige prática, mas os resultados são imensos. Quanto mais você observa sem se identificar, mais paz sente. Deixa de ser um fantoche dos seus pensamentos, já não reage com ansiedade, raiva ou tristeza cada vez que sua mente dispara uma ideia negativa. Em vez disso, responde com serenidade, com lucidez, com presença. A calma mental não vem de ter uma mente vazia, mas de ter uma mente treinada. E o treino começa com a observação, com a capacidade de olhar o que você pensa sem transformar isso na sua realidade. Porque quando você se separa dos seus pensamentos, descobre que não é a sua mente, você é muito mais que isso. É a consciência que observa, o espaço entre cada pensamento, a calma que emerge quando você para de lutar com o que acontece dentro de si. Transforme essa prática em um hábito. Cada pensamento negativo é uma oportunidade para voltar ao presente, para se reconectar com o seu poder. Porque se você pode observá-lo, pode superá-lo. E se pode superá-lo, pode se transformar. Ensinamento 5. A importância da ação para dissipar o medo. O medo tem uma característica muito particular. Ele se alimenta da inação. Quanto mais você pensa naquilo que te assusta, maior ele se torna. Quanto mais você evita, mais poder dá a ele. Mas existe uma verdade que muda completamente essa dinâmica. O medo não sobrevive quando você se move. A ação é o seu antídoto. E por menor que seja o passo que você dê, esse movimento interrompe o ciclo do temor e começa a devolver o controle para você. Quando você fica paralisado esperando o momento perfeito, esperando se sentir pronto, esperando ter garantias, o medo cresce como uma sombra. Ensinamento 6. A ciência do desapego consciente. Às vezes, o que mais nos faz sofrer não é o que está acontecendo, mas a nossa resistência em aceitar. Nós nos agarramos a pensamentos que machucam, a pessoas que se foram, a expectativas que não se cumpriram. Nos apegamos porque acreditamos que, se soltarmos, perderemos. E se deixarmos ir, ficaremos vazios. Mas a verdade é que o apego não nos dá segurança. Ele apenas nos mantém presos ao passado ou ao futuro, afastando-nos completamente do presente. Soltar não é desistir. Soltar é libertar-se. A arte de soltar começa com o entendimento de que nem tudo está sob o seu controle. Na verdade, muito poucas coisas estão. Você pode controlar sua atitude, suas decisões, seu foco, mas não pode controlar o comportamento dos outros, nem o que já aconteceu, nem o que está por vir. No entanto, a mente tenta controlar tudo.
Ela se agarra à ideia de que, se pensar o suficiente em algo, poderá evitar ou forçar um resultado. Mas isso só cria ansiedade. Pensar não é controlar. Repetir não é resolver. Grande parte do sofrimento emocional que você carrega hoje não vem do que está vivendo, mas do que não solta. Talvez você esteja preso a uma lembrança, a um erro que não consegue deixar para trás, a uma promessa que não foi cumprida. E isso cria um apego silencioso. Consome você por dentro. Você quer que as coisas sejam diferentes. Quer que uma pessoa haja de outra forma. Quer que o passado mude, mas por mais que deseje, não é possível. O que foi, foi. O que não é, não é. A paz chega quando você para de lutar contra isso. Soltar é permitir que a vida flua sem precisar forçá-la. É olhar para o que sente, para o que pensa, e não se apegar. Não significa que você não se importe. Significa que isso não te domina. Você pode sentir tristeza sem transformá-la na sua identidade. Pode sentir medo sem viver paralisado. Pode aceitar a incerteza sem precisar controlá-la. Quando solta, você recupera energia, porque tudo o que você retém te retém. Tudo o que você força te desgasta. Praticar a arte de soltar não é algo que se faz uma única vez. É um exercício diário. Sempre que surgir uma emoção negativa, não tente reprimi-la nem fugir dela. Apenas observe, sinta, e depois deixe que ela vá embora. Não a alimente com pensamentos, não a sustente com julgamentos. Apenas respire. Ela está aí, mas não é você. Você não precisa resolver tudo. Não precisa entender tudo. Às vezes só precisa permitir que seja, para que se dissolva. Uma técnica simples para aplicar isso é imaginar que seus pensamentos são folhas flutuando em um rio. Você as vê passar, mas não as pega. Não se joga na água para persegui-las. Apenas deixa que sigam o fluxo. Porque você não é o que pensa. Você é quem observa. E essa distância interna é o que te dá liberdade. Entre você e o que sente, existe um espaço. E nesse espaço, você pode escolher apegar-se ou soltar. No estoicismo, Epicteto ensinava que a fonte do sofrimento humano está em desejar que as coisas sejam diferentes do que são. O sábio aceita o que não pode mudar e coloca sua energia no que está sob seu controle. E isso é soltar, abandonar a ilusão do controle externo e cultivar o domínio interno. Quando você começa a soltar, sente uma nova paz, uma liberdade leve. Já não carrega o peso do que não depende de você. Já não se define pelo que perdeu nem pelo que poderia ter sido. Vive mais no presente, mais leve, mais você. Porque quando solta o controle, recupera o poder. E esse poder não está em forçar, mas em fluir. Hoje pergunte a si mesmo, o que está doendo porque eu me apego? O que aconteceria se eu parasse de lutar contra isso? E escreva, respire, e permita que vá embora. Não porque não se importe, mas porque você merece paz. Soltar não é fraqueza. É uma escolha consciente de viver sem correntes. Porque quanto mais você solta, mais espaço cria para o novo, para o real, para o que está alinhado com o seu bem-estar. E é nesse espaço que começa a sua verdadeira liberdade. Ensinamento 7. Descubra o que realmente está acontecendo. Sua mente é capaz de imaginar cenários terríveis com uma facilidade impressionante. Basta uma dúvida, uma falta de informação ou uma pequena suspeita para que ela comece a criar histórias negativas que geram ansiedade. Você se preocupa, se angustia, se paralisa, mas quando finalmente conhece os fatos reais, percebe que nada era tão grave quanto parecia. A preocupação, na maioria dos casos, não nasce do que você sabe, mas do que você supõe. O problema é que muitas vezes vivemos presos a suposições. Suposições sobre o que os outros pensam, sobre o que pode acontecer, sobre o que significam certos sinais. Suposições baseadas em fragmentos de informação, interpretações pessoais ou medos internos.
E quando você permite que essas suposições assumam o controle, perde a clareza. Começa a reagir diante de possibilidades, não de realidades. Isso desgasta sua mente, seu corpo e sua energia. Por isso, uma das decisões mais poderosas que você pode tomar é se comprometer com a verdade. Ir direto aos fatos. Perguntar, investigar, buscar clareza. Porque assim que você tem dados reais diante de si, o monstro encolhe. A incerteza se dissolve e você recupera o seu centro. Imagine que está esperando uma resposta de alguém e essa pessoa não responde. Sua mente começa a criar histórias: deve estar com raiva, não quer mais saber de mim, fiz algo errado. E essas ideias, sem qualquer confirmação, começam a afetar seu estado emocional. Mas, se você decide buscar a verdade e pergunta diretamente, está tudo bem. Talvez descubra que a pessoa apenas estava ocupada ou sem bateria. A diferença emocional entre agir a partir de uma suposição ou de uma informação é gigantesca. A chave é entender que a preocupação se alimenta do vazio de informação. Quanto menos você sabe, mais supõe. Quanto mais supõe, mais se preocupa. E quanto mais se preocupa, menos age. É um ciclo que drena e afasta da solução. Mas quando você dá um passo para obter os fatos reais, tudo muda. Você passa a ter com o que trabalhar. Ganha clareza para decidir, em vez de lutar contra fantasmas. A aplicação prática disso é simples, mas poderosa. Quando algo te preocupar, pare e pergunte a si mesmo: o que eu sei com certeza e o que estou presumindo? Escreva as respostas. Você verá que a maioria dos seus pensamentos vem de interpretações, não de verdades. Depois, faça o necessário para obter clareza. Se puder, converse com a pessoa. Se for um assunto de saúde, consulte um profissional. Se for um problema no trabalho, busque informações concretas. Não tome decisões com base na névoa. O simples ato de buscar fatos reais já te fortalece. Você deixa de ser uma vítima passiva da dúvida e se torna alguém ativo que busca compreender. Isso reduz o estresse, dá perspectiva, devolve a capacidade de raciocinar sem deixar que a emoção comande. No estoicismo, essa prática tem enorme valor. Os estoicos ensinavam que a mente deve ser guiada pela razão, não pelo impulso ou pela imaginação desenfreada. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. E muitas vezes nossa opinião se baseia em conjecturas. O sábio não se deixa levar por isso, examina, confronta, investiga. Busca os fatos antes de julgar. Viver com clareza não significa ter todas as respostas, mas significa agir com base no que você realmente sabe. Isso te dá uma vantagem enorme. Você não reage pelo medo. Toma decisões com calma. Não perde tempo alimentando ideias falsas. Torna-se mais preciso, mais estável, mais sereno. Transforme isso em um hábito diário. Sempre que algo te preocupar, pergunte: que informações me faltam? A quem posso perguntar? O que devo verificar? Não permita que sua mente construa castelos de ansiedade sobre alicerces de suposição. Vá aos fatos. Eles são a sua âncora. Quando você escolhe a verdade em vez da suposição, está escolhendo a paz em vez do medo. E isso transforma a sua forma de viver. Porque na clareza, não há espaço para drama. Há apenas espaço para agir, avançar e viver com liberdade. Ensinamento 8. Ignorar pessoas tóxicas e pensamentos negativos externos. Nem tudo que você ouve merece uma resposta. Nem todas as pessoas merecem sua energia. Aprender a ignorar o que te intoxica não é frieza, é inteligência emocional. Existem pessoas que só de falar tentam plantar dúvida, medo ou culpa. Há comentários que não têm como objetivo construir, mas desestabilizar. E se você não aprende a proteger sua mente dessas influências externas, acaba carregando emoções que não são suas e pensamentos que nunca te pertenceram. A negatividade é contagiosa, como um vírus. E muitas vezes, quem está mais próximo de nós é quem mais a transmite. Não necessariamente porque queira te prejudicar,
mas porque não aprendeu a lidar com a própria dor e a projeta nos outros. Critica porque não tem coragem de mudar. Menospreza porque não sabe se valorizar. Contamina porque não limpou o próprio interior. E se você não coloca um limite, essa toxicidade se infiltra no seu sistema emocional e o envenena. Por isso, ignorar não é uma atitude passiva, é um ato consciente de proteção. Quando você decide não responder, não se envolver, não permitir que essas palavras definam quem você é, está dizendo à sua mente: a minha paz vale mais. Ignorar não é fraqueza, é força silenciosa. É compreender que o que os outros dizem ou pensam não altera o seu valor, nem o seu caminho. E isso não se aplica apenas a pessoas, mas também a pensamentos negativos que outros tentam plantar em você. Frases como "você não pode", "isso é impossível", "você não vai conseguir", "melhor ficar onde está". Se você não estiver atento, essas ideias ficam circulando na sua mente e começam a ser repetidas como se fossem suas. Mas não são. São julgamentos emprestados, carregados de medo alheio. Você não precisa aceitá-los. Tem o direito de fechar a porta para tudo que não te constrói. Como aplicar isso na prática? Comece observando com quem você passa mais tempo e como se sente depois. Você se sente inspirado, motivado, em paz, ou termina com ansiedade, dúvidas e esgotamento emocional? Aprenda a reduzir o contato com quem te drena. Não é preciso discutir ou justificar. Apenas se afaste. Muitas vezes, a melhor conversa é o silêncio, e a melhor resposta é a ausência. Também não leve nada para o lado pessoal. Pessoas tóxicas falam a partir das próprias feridas, não da sua verdade. Se alguém te critica, não assuma que está certo. Pergunte a si mesmo: isso me pertence ou é uma projeção dele? Na maioria das vezes, o que alguém diz não tem nada a ver com você, mas sim com a frustração ou insegurança dessa pessoa. Não carregue culpas que não são suas. E, acima de tudo, cultive relações que te elevem. Cerque-se de pessoas que falem com respeito, que celebrem suas conquistas, que te desafiem a crescer sem destruir no processo. Relações com apoio, não com competição. Com verdade, não com manipulação. Isso é parte essencial do cuidado emocional. No estoicismo, Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como eles. Essa frase guarda uma grande verdade. Você não precisa responder com ódio, nem permitir que a escuridão dos outros apague a sua luz. Basta permanecer firme no seu centro e seguir o seu caminho sem distrações. Ignorar é avançar. Ignorar é não deixar que o que é externo roube a sua paz. Quando você aplica isso de forma constante, algo poderoso acontece e sente-se mais livre. Já não reage a cada crítica. Já não muda sua rota por opiniões sem fundamento. Sua mente se torna mais silenciosa, mais forte. E sua energia, em vez de se dissipar em discussões inúteis, se concentra no que realmente importa: o seu crescimento, o seu bem-estar, o seu propósito. Proteja-se. Não por medo, mas por amor próprio. Nem todos merecem acesso à sua mente ou ao seu coração. Escolha com sabedoria quem você ouve, com quem compartilha seu tempo e que ideias você permite entrar no seu espaço interno, porque a sua paz mental é sagrada. E toda vez que você ignora o que não te eleva, reafirma esse valor. Ensinamento 9. Incorporar práticas de respiração consciente para acalmar a mente. A mente agitada quase sempre anda de mãos dadas com uma respiração superficial. Quando você está ansioso, preocupado ou estressado, sem perceber começa a respirar mais rápido, de forma curta, como se seu corpo estivesse em estado constante de alerta. Essa respiração acelerada alimenta a tensão, mantém ativa a resposta de luta ou fuga e dificulta que você pense com clareza. Mas, quando respira conscientemente, tudo muda. Você assume o controle do corpo, acalma o sistema nervoso e traz sua mente de volta para o momento presente. A respiração consciente não é uma técnica complicada, nem exige horas de prática.
É simplesmente perceber como você está respirando e usar isso a seu favor. Em vez de deixar que o corpo respire no piloto automático, refletindo o caos interno, você escolhe respirar com intenção, com ritmo, com profundidade. Esse ato tão simples tem o poder de interromper pensamentos obsessivos, parar a espiral da ansiedade e devolver à mente um estado de presença. Quando você direciona sua atenção para a respiração, cria uma pausa na tempestade mental. Não está fugindo, está observando. Não está reprimindo o que sente, está sustentando a emoção a partir de um lugar de calma. Seu foco deixa de estar nos pensamentos que te sobrecarregam e passa para algo concreto, físico, real, o ar entrando e saindo do seu corpo. Uma forma prática de fazer isso é reservar apenas alguns minutos por dia para sentar em silêncio, fechar os olhos e observar a respiração. No início, não é necessário mudá-la, apenas senti-la. Perceba o ar entrando pelo nariz, a expansão do abdômen, o ar saindo lentamente. Depois comece a alongar as inspirações e expirações. Por exemplo, inspire contando até 4, expire contando até 6. Prolongar a expiração ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pela resposta de relaxamento. Esse pequeno exercício pode ser feito ao acordar, antes de dormir ou no meio do dia, quando sentir que está perdendo o equilíbrio. Você pode praticá-lo até enquanto caminha ou trabalha, apenas prestando atenção consciente à respiração. Não são necessárias condições especiais. Basta estar disposto a parar e voltar para si mesmo. Em momentos de crise ou agitação emocional, a respiração também pode ser usada para evitar reações impulsivas. Em vez de se deixar levar pela emoção do momento, respire profundamente. Esse pequeno espaço entre o estímulo e a reação pode mudar tudo. É nele que você recupera o controle. A respiração consciente não apaga os problemas, mas te dá uma mente mais clara para enfrentá-los. No estoicismo, Marco Aurélio falava sobre a importância de voltar ao corpo como forma de acalmar a mente. Ele entendia que a agitação interna diminuía quando voltávamos ao presente. E não há âncora mais poderosa para o presente do que a respiração. É a única coisa que está sempre com você, que não depende de nada externo e que pode ser usada a qualquer momento para restaurar o equilíbrio. Quando você transforma essa prática em hábito, começa a perceber uma mudança profunda. Fica mais consciente do seu estado mental e emocional. Detecta mais rápido quando está entrando em tensão e sabe como retornar à calma. Já não reage a partir do descontrole, mas responde a partir da serenidade. E o melhor é que essa prática não exige força de vontade nem motivação. Só exige presença. Só exige alguns minutos e uma decisão, a de voltar para si. Faça da respiração consciente o seu refúgio, sua ferramenta diária, seu primeiro recurso diante do estresse. Porque a cada vez que escolhe respirar com intenção, você está dizendo: eu estou no comando. Não a ansiedade, não o medo, não o caos externo. A respiração consciente não é apenas uma técnica, é uma forma de lembrar a si mesmo quem está no controle. E cada inalação profunda confirma a paz que você busca já está dentro de você. Só é preciso parar e respirar. Ensinamento 10. O sofrimento antecipado é mais intenso que o sofrimento real. A mente tem uma habilidade muito particular: antecipar. Ela imagina, projeta e se adianta ao que poderia acontecer. E embora isso possa ser útil para se preparar, quando se torna um hábito obsessivo, o único resultado é sofrimento. Sofrimento que, na maioria das vezes, nem se justifica. Porque aquilo que você teme, muitas vezes, nem chega. E quando chega, raramente é tão grave quanto você imaginou. Sêneca disse com clareza há séculos: sofremos mais na imaginação do que na realidade.
O que isso significa? Que a ansiedade, o estresse e o medo que você sente grande parte do tempo não vem do que realmente está acontecendo, mas do que sua mente acredita que pode acontecer. E nesse espaço entre o agora e o talvez, você se perde. Se tortura com cenários que ainda não existem, que talvez nunca existam, mas que já doem como se fossem reais. Pense em todas as vezes que você se angustiou por uma conversa que ainda não havia tido, por um resultado que ainda não havia saído, por uma situação que ainda não havia acontecido. Seu corpo já estava tenso, sua respiração alterada, sua mente acelerada, e depois, quando aquilo finalmente ocorreu, se é que ocorreu, percebeu que não era tão grave assim. Então, para que tanto sofrimento antes da hora? A antecipação negativa é como um imposto emocional pago adiantado, sem saber se será necessário. E o pior é um imposto que nunca é devolvido. Todo aquele estresse, toda aquela tensão apenas enfraquecem seu sistema, turvam seu julgamento e te deixam menos capaz de lidar com o real quando ele chega. O primeiro passo é identificar quando você está caindo nesse padrão. Pare e pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora é por algo que está acontecendo ou por algo que só estou imaginando? Essa distinção é fundamental, porque se não a fizer, você acaba vivendo em um futuro imaginário, reagindo a problemas que ainda não existem. Quando percebe que está antecipando um problema, é aí que pode aplicar uma das ferramentas mais poderosas, o mindfulness, a atenção plena, voltar ao presente, retornar ao agora. Porque neste momento preciso, a maioria dos seus medos não tem base real. Neste segundo, você está respirando, está seguro, está aqui. E quando volta para este instante, seu corpo relaxa, sua mente se acalma e sua percepção fica mais clara. Praticar mindfulness não significa necessariamente sentar-se para meditar por horas. É simplesmente observar. Observar sua respiração, seus pensamentos, suas emoções, sem julgamento, sem tentar mudar nada, apenas se dar conta de que está aqui, e desse lugar de presença, você pode ver que o monstro que temia não está diante de você, está apenas na sua mente. No estoicismo, essa prática é amplamente valorizada. Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, todos concordavam que não devemos nos preocupar com o que ainda não chegou, porque ao fazer isso, sofremos duas vezes, uma pelo que antecipamos e outra pelo que realmente acontece. E muitas vezes, apenas a primeira. Sempre que se pegar no meio de uma tempestade mental sobre o futuro, repita para si mesmo: agora mesmo estou bem. Diga essa frase em voz baixa ou mentalmente. Use-a como uma âncora para voltar ao presente. Depois, respire profundamente, sinta seu corpo, olhe ao redor, reconecte-se com o que é real. E acima de tudo, confie em si mesmo. Confie que, se esse problema chegar, você terá força, clareza e sabedoria para enfrentá-lo, porque fará isso a partir do presente, não da antecipação. E no presente, você sempre tem mais recursos do que imagina. Viver antecipando a dor apenas enfraquece o espírito. Viver no presente fortalece. Não se trata de ignorar o futuro, mas de não viver escravizado por ele. Porque a única realidade que você pode habitar, controlar e transformar é esta, o agora. E quando você escolhe permanecer aqui, o medo perde força, e você recupera a sua. Ensinamento 11. Fazer atividades de baixa estimulação piora a ruminação mental. Quando você está preso nos próprios pensamentos, a pior coisa que pode fazer é ficar parado, realizando algo que não exige sua atenção. Muitas vezes, na tentativa de descansar a mente, acaba dando ainda mais espaço para que ela te torture. Você se senta em frente à TV assistindo algo que mal acompanha, rola as redes sociais sem propósito, ou fica simplesmente olhando para o teto, acreditando que isso vai te acalmar. Mas não vai. A verdade é que essas atividades de baixa estimulação são terreno fértil para a ruminação mental. A ruminação é aquele processo em que um pensamento negativo se repete inúmeras vezes sem chegar a nenhuma solução.
Você se sente mal, lembra de algo doloroso, revisita a cena, se sente pior, analisa de novo e assim entra num ciclo difícil de quebrar. E quanto menos ocupada está sua mente, mais força essa espiral ganha. Atividades passivas não exigem nada de você. Não pedem foco, nem movimento, nem tomada de decisão. São fáceis, confortáveis, mas perigosas quando você está num estado vulnerável. Porque o espaço mental que elas deixam livre é rapidamente ocupado pela ansiedade, e ocupado com intensidade. Se você está numa fase de tristeza, estresse ou preocupação, precisa preencher esse espaço com ação consciente, não com distração superficial. A sua mente precisa de direção. Se você não a dá, ela seguirá pelo caminho mais familiar, pensamentos repetitivos, lembranças dolorosas, perguntas sem resposta. Por isso, uma das estratégias mais eficazes para reduzir a ruminação é mudar o tipo de atividade que realiza. Não se trata de estar ocupado o tempo todo, mas de escolher tarefas que te envolvam, que exijam presença, que capturem sua atenção. Fazer algo que demande concentração tira você do ciclo mental, porque o cérebro não consegue manter dois focos intensos ao mesmo tempo. Quando se envolve em uma tarefa criativa, lógica ou física, o fluxo de pensamentos negativos perde força. Sua mente se redireciona, seu corpo se ativa e seu estado emocional começa a mudar quase sem perceber. Podem ser atividades simples: escrever, cozinhar, montar um quebra-cabeça, organizar um espaço da casa, ler um livro que desperte real interesse, aprender algo novo. Até mesmo sair para caminhar prestando atenção no que vê, sente e ouve já altera a energia mental que você carrega. O importante é estar verdadeiramente envolvido. Não fazer no piloto automático. Estar ali presente, usando a atenção como âncora. No estoicismo, essa ideia também encontra fundamento. Os estoicos defendiam o uso ativo da razão e da ação para evitar que a mente se perdesse em fantasias, medos ou pensamentos autodestrutivos. Marco Aurélio dizia: a alma se torna como aquilo que contempla. E se você passa o dia contemplando pensamentos negativos em silêncio, é nisso que se transforma. Mas se decide agir, se mover, se concentrar, a alma também se molda ao que você escolhe observar e fazer. Isso não significa fugir das emoções ou negá-las. Significa não alimentá-las, não dar a elas um palco para se multiplicarem sem controle. Se precisar sentir tristeza, sinta, mas não a alimente com horas de inatividade passiva. Se precisar refletir, faça isso escrevendo, dialogando, processando, não repetindo incessantemente o mesmo pensamento sem direção. O resultado dessa mudança é profundo. Você notará que a ansiedade diminui, que a mente se torna mais clara, que seu humor melhora sem que grandes mudanças externas sejam necessárias. Porque o simples ato de escolher uma atividade mais estimulante já causa um impacto emocional. Não apenas muda seu foco, mas também sua química cerebral, aumenta a dopamina, direciona sua energia e reduz o cortisol do estresse. Portanto, da próxima vez que sentir que a mente não para, não fique passivo. Não coloque a mesma série de sempre. Não entre no scroll infinito. Faça algo que exija sua presença. Porque quanto mais presente você está em uma tarefa, menos presente está na ruminação. E quanto mais treina sua atenção para o construtivo, mais fácil será recuperar a calma e a clareza. Ensinamento 12. A qualidade e a quantidade do sono REM são fundamentais para processar e aliviar o impacto de pensamentos traumáticos. Sua mente precisa descansar para se curar, mas não de qualquer descanso. Ela precisa de sono profundo, especialmente daquele que ocorre durante a fase REM. Essa etapa em que seus olhos se movem rapidamente sob as pálpebras, embora todo o corpo permaneça imóvel. É aí que acontece algo quase milagroso. O cérebro começa a processar, limpar e reorganizar as emoções mais intensas do dia, incluindo aquelas que te marcaram profundamente. Se você passou por uma experiência dolorosa, se carrega pensamentos que não consegue soltar, precisa entender isto. Dormir bem não é um luxo, é uma ferramenta terapêutica.
Durante o sono REM, o cérebro ativa mecanismos que ajudam a dissolver a carga emocional de lembranças difíceis. Ele não apaga a memória, mas a transforma. O que ontem era uma ferida aberta, após várias noites de bom descanso, pode se tornar apenas uma lembrança sem dor. Isso não acontece por mágica, mas porque o cérebro tem uma capacidade natural de integrar experiências, e essa capacidade é ativada especialmente enquanto você sonha. Por isso, quando você não dorme bem, a primeira coisa que se altera é sua estabilidade emocional. Você tem menos paciência, mais reatividade, pensamentos mais caóticos. E se está lidando com lembranças traumáticas ou pensamentos intrusivos, a falta de sono REM apenas amplifica o mal-estar. Sua mente não tem tempo nem espaço para processar. Tudo se acumula, tudo fica pendente. E o que deveria se diluir, se intensifica. Dormir profundamente com ciclos completos de sono REM não é apenas uma questão de horas, mas de qualidade. Você pode dormir 8 horas e ainda acordar exausto se o sono foi interrompido, superficial ou cheio de estímulos. Por isso, é essencial melhorar seus hábitos noturnos. É preciso preparar corpo e mente para um descanso verdadeiro. E isso começa muito antes de fechar os olhos. Evite cafeína nas horas finais do dia. Reduza a exposição a telas, especialmente a luz azul, que interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Crie um ritual para dormir, uma rotina tranquila que sinalize ao seu sistema nervoso que é hora de desacelerar. Pode ser ler algo leve, tomar uma infusão relaxante, ouvir música suave ou praticar respiração consciente. O ambiente do quarto também é decisivo. Escuridão total, temperatura fresca, silêncio ou sons suaves, tudo isso ajuda o corpo a entrar em estado de relaxamento profundo. Dormir não é apenas fechar os olhos, é mergulhar em um estado no qual o corpo se repara e a mente se reinicia. Se você passou por momentos difíceis, esse tipo de sono se torna ainda mais vital. Não é preciso se forçar a esquecer o que aconteceu, mas é necessário dar ao cérebro o espaço e as condições para processar. Muitas vezes, a mente não consegue soltar algo não porque não quer, mas porque não teve tempo suficiente para integrá-lo. E o sono REM é justamente esse tempo. Do ponto de vista da neurociência, estudos mostram que pessoas com boa qualidade de sono REM apresentam redução significativa na intensidade emocional de lembranças dolorosas. O cérebro literalmente desativa a parte mais reativa da emoção associada a essas memórias. Por isso, depois de uma boa noite de sono, o que antes parecia insuportável se torna administrável. Não é esquecimento, é transformação. E na sabedoria antiga, até os estoicos reconheciam o valor do descanso. Marco Aurélio, em suas meditações, falava sobre a importância de acalmar a mente para pensar com clareza. Para eles, serenidade não era ausência de emoção, mas domínio sobre ela. E esse domínio só é possível quando corpo e mente descansam profundamente. Dormir bem não vai resolver todos os seus problemas, mas vai te dar força mental e emocional para enfrentá-los com mais clareza. Se você está passando por um período difícil, não subestime o poder de uma boa noite de sono. Proteja esse momento como algo sagrado. Não o sacrifique por trabalho, distrações ou preocupações que não podem ser resolvidas à noite. Faça do sono uma prioridade, porque a cada vez que descansa bem, sua mente se alivia, seu coração se acalma e seu mundo interno se reorganiza. E isso, quando você está em processo de cura, vale mais do que qualquer conselho. Ensinamento 13. A importância de um propósito claro para vencer a negatividade. Quando você não sabe para que está aqui, qualquer coisa pode te derrubar. A menor crítica, o erro mais simples, o obstáculo mais inesperado, tudo parece maior do que realmente é. Mas, quando você tem um propósito claro, definido e profundo, nada te detém facilmente. Porque você sabe quem é, sabe por que faz o que faz e entende que tudo o que enfrenta faz parte desse caminho. O propósito não elimina os problemas, mas tira deles o poder de te destruir. Um propósito age como uma bússola interna. Quando você o tem,
sua mente deixa de girar em círculos. Suas decisões se alinham, sua energia se concentra, até a dor ganha sentido. Você já não sofre por sofrer, sofre com direção, com uma razão maior que o momento presente. E isso transforma a maneira como vive, porque o que te move já não é o medo de cair, mas o desejo de avançar em direção a algo que realmente importa para você. A negatividade, a dúvida, o auto-boicote, todos eles se alimentam da falta de clareza. Quando você não sabe para onde está indo, sua mente se enche de ruído, pensamentos aleatórios, julgamentos alheios e comparações. Mas, quando possui um propósito firme, esse ruído já não te distrai tanto, porque a sua visão é mais forte que as emoções momentâneas. Ter um propósito claro significa que você já não precisa da aprovação constante dos outros. Já não busca validação externa para sentir que está no caminho certo, porque você sabe, porque você sente, porque cada passo que dá está alinhado a uma direção interna. E, quando isso acontece, o peso da opinião alheia diminui e o poder da sua convicção cresce. Descobrir o seu propósito não é um processo imediato, mas é totalmente necessário. Requer introspecção. Perguntar a si mesmo com honestidade: o que me move? O que me dói tanto que quero mudar? O que posso oferecer ao mundo que tenha verdadeiro valor? O que eu faria mesmo se ninguém me aplaudisse? As respostas a essas perguntas são pistas, nem sempre claras no início, mas se seguidas com disciplina, levam a uma visão mais nítida. Uma ferramenta prática é escrever o seu propósito todos os dias, mesmo que ele mude ou evolua. Ao fazer isso, você o grava na mente, transforma-o em uma declaração interna que te sustenta quando as coisas não saem como esperado. Também pode usá-lo como filtro para suas decisões. Se algo não se alinha com o propósito, você deixa ir. Se alinha, você faz com toda a energia. Isso simplifica a vida, reduz a indecisão e poupa enorme energia mental. Quando surgem momentos difíceis, e eles sempre surgirão, você não pergunta por que isso está acontecendo comigo, mas sim como posso usar isso para avançar no meu propósito. Essa pergunta muda completamente o foco. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna criador de significado. Transforma a dor em aprendizado. Transforma a queda em impulso, porque o seu propósito lembra que tudo o que acontece faz parte do processo. Na filosofia estoica, essa ideia também é reforçada. Marco Aurélio escreveu: a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. E, quando seus pensamentos giram em torno de um propósito claro, sua vida também se organiza. Os estoicos falavam sobre o dever interior, sobre viver de acordo com a própria natureza, com esse chamado interno que todo ser humano tem. Não viviam para evitar a dor, mas para cumprir a sua missão, mesmo que com dor, se necessário. Quando você vive com propósito, torna-se uma pessoa resiliente. Não porque nada te afete, mas porque nada te detém. Pode ter dias ruins, mas não abandona a visão. Pode se sentir confuso, mas continua caminhando. Pode ouvir vozes negativas, mas já não acredita nelas, porque o seu propósito fala mais alto. É o seu motor, é a sua âncora, é o seu norte. E ao viver assim, sua mente se enche de direção em vez de dúvida. Sua energia se concentra em construir em vez de reagir. Sua vida se torna um caminho com sentido. Não importa quanto falta, importa que você está avançando em direção a algo que ressoa com a sua alma. E isso, no fim das contas, é o que traz verdadeira paz. Porque saber por que você faz o que faz, muda tudo. Ensinamento 14. Visualização positiva para focar a mente no sucesso. A mente não distingue com clareza o que você imagina com intensidade do que realmente vive. E é exatamente aí que está o poder oculto da visualização positiva. Quando você se permite ver com nitidez o seu objetivo alcançado, quando o sente como real, quando vive internamente com emoção, está treinando o cérebro para acreditar que isso já é possível. E o mais poderoso começa a agir como se essa fosse uma realidade em construção. Visualizar não é sonhar acordado sem propósito,
É uma prática mental estratégica. É dar uma direção clara ao seu foco, à sua energia e às suas decisões. É dizer para a sua mente: é para lá que vamos, é isso que quero construir e é isso que já posso sentir como parte de mim. Quando você faz isso com detalhe e emoção, sua mente se alinha. Você para de se dispersar, para de se encher de dúvidas desnecessárias. Porque já tem uma imagem clara que te guia. A maioria das pessoas passa o dia visualizando, mas de forma negativa. Imaginam-se fracassando, sendo rejeitadas, cometendo erros, perdendo oportunidades. E não percebem que essas imagens também moldam sua conduta, suas emoções e sua percepção do mundo. Por isso, se for para imaginar algo, que seja a seu favor. Se sua mente vai criar cenários, que sejam de conquista, de vitória, de avanço, de realização. Todos os dias, reserve alguns minutos para fechar os olhos e ver seu objetivo cumprido. Não pense de forma vaga. Viva a cena. Imagine os detalhes, onde você está, o que vê, o que ouve, como seu corpo se sente quando chega lá. Que emoção te invade? Orgulho, paz, gratidão, alegria. Permita-se sentir tudo isso. A emoção é a âncora, é ela que transforma a visualização em uma experiência real para o cérebro. Porque não basta ver, é preciso sentir. Ao repetir esse exercício de forma consistente, você cria novas conexões neurais. Está, literalmente, reprogramando a mente para enxergar o sucesso como algo familiar, não distante. E isso muda seu comportamento no dia a dia. Suas decisões ficam mais alinhadas. Você se arrisca mais, se concentra mais, porque age a partir de uma imagem interior que te impulsiona. Aqui está o ponto mais útil: use essa ferramenta nos momentos de dúvida. Quando sentir que algo não vai como esperado, quando a voz interna disser você não vai conseguir, isso não é para você, já é tarde demais. Pare, respire e visualize. Reconecte-se com a imagem do sucesso. Lembre a sua mente para onde está indo. Lembre-a de que já viu, já sentiu, e que nada do que acontece agora é grande o bastante para te fazer desistir. Da psicologia esportiva à neurociência, a visualização é validada como ferramenta real, prática e poderosa. Atletas de elite não treinam apenas o corpo, treinam a mente, visualizando cada movimento, cada vitória, cada resultado. Sabem que, se virem com clareza suficiente por dentro, será muito mais fácil alcançar por fora. Mesmo na filosofia estoica, há espaço para essa prática. Marco Aurélio falava sobre representar com clareza o tipo de pessoa que você deseja ser, imaginar o caráter ideal, a sua melhor versão e agir de acordo com essa imagem. Isso também é visualização. Não é esperar que o mundo mude, mas iniciar a mudança de dentro para fora. O que você repete mentalmente, você reforça. E o que reforça mentalmente, manifesta na sua atitude. Por isso, quando visualiza seu sucesso com emoção, está plantando na mente uma ideia poderosa que você pode, que merece, que está caminhando para algo maior que seus medos. E essa semente, se regada todos os dias, vira ação, persistência e confiança. Inclua essa prática na sua rotina. Não levará mais de 5 minutos por dia, mas a clareza que ela trará, a emoção que despertará e a motivação que acenderá serão imensas. Porque, quando a sua mente tem uma imagem clara do sucesso, ela começa a se mover em direção a ele, mesmo com dúvidas, obstáculos ou resultados lentos. Visualizar é lembrar-se diariamente de que você vai além, e essa certeza te torna imparável. Ensinamento 15. Criar um espaço que impulsione o bem-estar. O que te rodeia molda o que você pensa. O ambiente em que vive, as pessoas com quem mais conversa, o espaço onde trabalha ou descansa. Tudo isso influencia profundamente como você se sente, reage e age. Muitas vezes, você acredita que o que te impede está dentro de você, mas na verdade está fora, em um ambiente que não te impulsiona, não te inspira e não te ajuda a crescer.
Por isso, criar um ambiente positivo não é uma ideia superficial, é uma necessidade para transformar sua mentalidade. Quando você está cercado de caos, sua mente se torna caótica. Quando está cercado de reclamações, críticas e energia baixa, pouco a pouco começa a pensar do mesmo jeito, muitas vezes sem perceber. Você absorve essa frequência. Ela se instala em você. E por mais força de vontade que tenha, é difícil avançar se tudo o que vê, ouve e sente ao seu redor te puxa para trás. A negatividade é contagiosa, mas felizmente a positividade também é. E você pode construir um ambiente que te alimente, que te desafie e que te sustente. Tudo começa pelas pessoas. Você não consegue construir uma mentalidade forte se está cercado de quem não acredita em você, minimiza suas conquistas, debocha das suas ideias ou sempre espera o pior. A energia das pessoas com quem mais convive acaba afetando sua forma de pensar. Por isso, é fundamental se cercar de quem te eleva, não de quem te limita. Pessoas que inspiram pelo exemplo, que desafiam com respeito e que apoiam sem precisar de aplausos constantes. Você não precisa de um círculo grande, precisa de um círculo verdadeiro. Se ainda não tem essas pessoas por perto, comece a buscá-las em livros, palestras, podcasts, em espaços onde o crescimento seja a norma, não a exceção. Encha sua mente de vozes que falem com convicção, sabedoria e foco no progresso, que alimentem a fé, não o medo. Nunca subestime o impacto de uma única frase ou conversa com alguém que acredita mais em você do que você mesmo. O seu ambiente físico também tem um impacto enorme. Não se trata de luxo, mas de ordem, clareza, limpeza, um espaço que transmita paz e direção. A desordem externa muitas vezes é reflexo da desordem interna, mas também pode ser a causa dela. Quando você organiza o espaço, sua mente também se organiza, suas ideias fluem melhor, sua energia se concentra, você se torna mais produtivo, mais criativo, mais presente. Faça pequenas mudanças com intenção. Organize sua mesa. Abra as janelas e deixe a luz entrar. Livre-se do que já não precisa. Coloque frases motivadoras onde possa vê-las todos os dias. Crie uma atmosfera que te lembre constantemente quem está se tornando. Que fale de disciplina, de propósito, de calma. Porque o que você vê todos os dias molda sua identidade sem que perceba. E isso não é apenas motivação, é ciência e prática. Mudar o ambiente muda o comportamento. Mudar o comportamento muda a identidade. E mudar a identidade muda os resultados. Você não pode esperar se sentir forte em um ambiente que te enfraquece. Não pode avançar se está cercado de freios. Mas pode criar, passo a passo, um espaço que te sustente enquanto constrói a sua melhor versão. No estoicismo, também se falava da importância de cuidar do que entra na mente e com quem você compartilha seu tempo. Epicteto dizia que não se pode ser livre estando preso às opiniões ou atitudes de quem está ao redor. Marco Aurélio insistia na disciplina de escolher a quem você dá acesso à sua alma. Hoje, isso é mais válido do que nunca. Vivemos cercados de estímulos e você decide quais deles vai permitir que te afetem. Um ambiente positivo não é apenas cores bonitas ou frases na parede. É coerência. É construir um espaço interno e externo que todos os dias te lembre de que está em transformação. Quando isso acontece, sua mentalidade muda, sua energia sobe, suas decisões ficam mais alinhadas, o caminho fica mais claro. Não deixe ao acaso. Não espere que o mundo te dê o ambiente ideal. Crie-o, ajuste-o, proteja-o. Porque quando seu entorno está alinhado com seu propósito, cada dia se torna um impulso. E quando isso acontece, nenhum obstáculo é grande o suficiente para te parar.